Você já sentiu como se estivesse carregando um peso nas costas, por algo que alguém te fez? E se te dissesse que a única pessoa que está sofrendo com isso é você? O perdão não é sobre a outra pessoa, mas sobre libertar a sua alma. Fica comigo, porque neste vídeo você vai descobrir como o perdão pode ser a chave para a sua paz interior. Perdoar pode parecer uma das tarefas mais difíceis da vida, especialmente quando somos magoados de forma profunda. No entanto, o perdão é muito mais do que um ato de benevolência para com o outro. Ele é, principalmente, um presente que damos a nós mesmos. Quando alguém nos machuca, o primeiro impulso é se fechar em um ciclo de raiva, mágoa e ressentimento. Mas, esse ciclo não faz com que a pessoa que nos magoou sofra. Pelo contrário, ele acaba nos aprisionando emocionalmente. O perdão, então, é um caminho para a liberdade. Não é fácil, e muitas vezes exige coragem para enfrentar nossos sentimentos mais profundos. Mas, no final das contas, perdoar é liberar o coração da dor, curando a alma que está ferida. Ao contrário do que muitos pensam, perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou justificar o ato da outra pessoa. Perdoar é um ato de autocuidado, onde você escolhe a paz e a cura ao invés do sofrimento contínuo. Quando você se permite perdoar, você começa a se libertar do peso emocional que carrega. E isso pode transformar profundamente sua vida. O perdão quebra as correntes do rancor, permite que você siga em frente, sem o fardo de carregar ressentimentos que só atrasam o seu crescimento pessoal e espiritual. Imagine, por um momento, viver sem o peso daquela mágoa. Sem a dor que você sente ao lembrar do que aconteceu. O perdão não é algo que apaga a memória, mas que remove a dor que ela causa. Esse processo não é algo instantâneo, nem sempre será fácil, mas ele é necessário para quem busca paz interior e cura emocional. Escolher perdoar é escolher viver livre. Você não está fazendo isso por quem te feriu, mas por você, para a sua própria paz. E é exatamente isso que você aprenderá durante esse vídeo: o caminho para curar sua alma, começar a perdoar e, finalmente, encontrar a liberdade emocional. Eu sei que pode ser difícil pensar em perdoar alguém que te magoou profundamente. Mas, fique comigo, porque ao longo deste vídeo, você vai aprender exatamente o que fazer para começar esse processo de cura. Se você já está pronto para dar esse passo, o perdão começa agora. E juntos, vamos entender como você pode seguir em frente com a paz que merece. Neste vídeo, vamos explorar o perdão, não apenas como uma prática espiritual ou emocional, mas como uma necessidade vital para a sua saúde mental e bem-estar. Se você já está cansado de carregar esse fardo, de reviver a dor toda vez que lembra do que aconteceu, esse vídeo é para você. Fique até o final e descubra como perdoar pode mudar completamente a sua vida, te libertando para um futuro cheio de mais paz, mais amor e mais leveza. Você sabia que, quando você guarda rancor, é como se estivesse se aprisionando em uma cela emocional? Você pensa que está punindo a pessoa que te machucou. Mas, na verdade, está se torturando. O perdão não é sobre esquecer ou justificar, mas sobre liberar a dor e dar a si mesmo o presente da paz. Fica comigo, porque vamos explorar agora como o perdão é, na verdade, um ato de liberação pessoal. Perdoar alguém que te feriu pode parecer um ato de bondade em relação a outra pessoa, mas, na verdade, é uma das maiores formas de amor próprio que você pode praticar. Muitas vezes, ao carregarmos a raiva ou o rancor, acreditamos que estamos punindo a pessoa que nos magoou, mas o que realmente estamos fazendo é nos aprisionando a uma dor constante. O rancor se torna um peso emocional, e esse peso afeta a maneira como vivemos nossas vidas todos os dias. O perdão, portanto, não é um favor ao outro, mas a você mesmo. Ao liberar essa dor, você permite que seu coração se cure e que sua mente se liberte das correntes que a raiva cria. Você escolhe não ser controlado pelo erro do outro. Perdoar é um ato de libertação pessoal, onde você decide que não quer mais ser refém das emoções negativas que o rancor provoca. É como jogar fora o peso que você vem carregando, e finalmente, respirar com mais leveza. Imagine que você está segurando uma pedra nas mãos.
O tempo passa e você continua a segurar essa pedra, até que ela começa a pesar cada vez mais. A dor causada pela mágoa é essa pedra, e o rancor é o esforço de mantê-la nas suas mãos. Quando você escolhe não perdoar, é como se estivesse segurando essa pedra o tempo inteiro, esperando que ela desapareça ou que a outra pessoa a retire de suas mãos. Mas a verdade é que só você pode largar essa pedra. O rancor não só dói emocionalmente, mas também afeta seu corpo fisicamente. Estudos mostram que o estresse e a raiva constantes podem gerar problemas de saúde como aumento da pressão arterial, ansiedade e até doenças cardíacas. O perdão, portanto, é um caminho para a cura emocional e física. Ao liberar a raiva, você não só traz paz para sua mente, mas também melhora a sua saúde. É fundamental entender que perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Não estamos aqui dizendo que você deve apagar da memória o que foi feito a você, mas sim que você deve decidir não permitir que essa dor controle sua vida. Muitas vezes, a gente sente que ao perdoar, estamos permitindo que a outra pessoa escape das consequências. Mas, na verdade, o perdão não tem nada a ver com a outra pessoa, e sim com você. Perdoar não significa que você aprova o comportamento da pessoa que te machucou, mas sim que você escolhe não mais carregar o peso emocional daquele acontecimento. O perdão é sobre liberar-se da prisão em que a raiva te coloca. É sobre seguir em frente com sua vida sem deixar que o passado te controle. O perdão é libertador. Quando você entende que o perdão é um ato de liberação pessoal, você começa a perceber que ele é a chave para a sua paz interior. A raiva, o rancor, a mágoa, são sentimentos que te prendem ao passado. Por mais que você queira seguir em frente, essas emoções continuam a puxar você para os momentos em que foi ferido, criando um ciclo de sofrimento contínuo. Ao perdoar, você toma a decisão de romper esse ciclo e, finalmente, liberar o peso do passado. O primeiro passo para alcançar a paz interior é entender que o perdão é um ato de libertação emocional. Quando você decide perdoar, você não está diminuindo o que aconteceu, nem dizendo que está tudo bem com a pessoa que te feriu. Você está apenas dizendo que, para seu próprio bem, você não quer mais ser prisioneiro daquela dor. Você quer viver livre. Por último, ao entender que o perdão é uma liberação pessoal, você precisa fazer uma escolha. Você vai continuar permitindo que o erro do outro controle sua vida, suas emoções e sua paz? Ou você vai escolher a liberdade de perdoar, se libertar do peso da mágoa e seguir em frente com a sua vida? Perdoar é uma escolha que você faz para se libertar, para tomar as rédeas da sua própria vida e escolher viver com mais leveza. O perdão não é apenas um ato de bondade para o outro, mas é, acima de tudo, um presente para si mesmo. Ao perdoar, você se liberta emocionalmente e começa a criar a vida que realmente deseja, uma vida sem o peso das mágoas passadas. Perdoar é sobre escolher a paz e a liberdade e decidir que o rancor não vai mais controlar sua vida. Então, da próxima vez que a dor surgir, lembre-se: perdoar é liberar-se para viver plenamente. Você já se pegou, em um momento de raiva, pensando que a melhor forma de lidar com o que aconteceu é ficando irritado, vingativo, ou até mesmo guardando aquele sentimento por dentro? Eu sei que, em alguns momentos, parece que a raiva vai nos dar uma sensação de controle, ou até de proteção. Mas, será que realmente funciona assim? Fica comigo até o final, porque você vai entender por que a raiva não resolve nada, e como o perdão pode ser a chave para a sua liberdade emocional. Quando somos magoados, a primeira reação que temos é muitas vezes a raiva. A raiva parece ser um instinto natural que surge como uma forma de proteção, uma maneira de afastar a dor e de dar um basta àquilo que nos feriu. Mas, na verdade, a raiva não é uma proteção. Ela é uma prisão emocional. Você acha que está se defendendo, mas, na verdade, está apenas se aprisionando a um ciclo vicioso de sofrimento. Quando você se deixa consumir pela raiva, você se torna refém das suas próprias emoções.
A raiva te impede de ver a situação de forma objetiva, de encontrar a paz, e, pior ainda, te impede de avançar. Cada vez que você revê o acontecimento em sua mente, cada vez que se irrita ou se sente injustiçado, você está revivendo o passado, mantendo a dor e o ressentimento vivos dentro de você. E, quanto mais você alimenta esse sentimento, mais ele vai crescer, consumindo sua energia emocional. A raiva é como um veneno que você ingere, esperando que a outra pessoa sofra com isso. A cada vez que você se encolhe, que você explode ou até que você fica remoendo a situação, você está permitindo que o veneno da raiva te afete. Pode até parecer que essa raiva vai trazer justiça, ou que ela vai te proteger de mais sofrimento, mas, na realidade, é você quem está sofrendo mais. Imagine que você tomou um veneno e, ao invés de fazer mal a quem causou a dor, você se torna o único a sentir os efeitos desse veneno em seu corpo. A raiva não vai fazer com que a outra pessoa sofra mais. Na verdade, a raiva não afeta quem te magoou, mas apenas a você, tirando a sua paz, sua saúde emocional e até sua saúde física. Quando você carrega a raiva dentro de você, ela começa a tomar conta da sua vida de formas que você nem imagina. A raiva impede que você tenha uma visão clara da situação, pois ela distorce sua percepção e faz você viver no passado. Você fica preso à mágoa, às lembranças daquilo que aconteceu, e isso te impede de viver no presente e de construir um futuro melhor. A raiva também tem um custo muito alto para a sua saúde emocional e mental. Ela gera estresse constante, aumenta níveis de ansiedade e pode até levar à depressão. Quanto mais tempo você fica com a raiva guardada, mais ela te desgasta, te impede de descansar emocionalmente e te faz carregar um peso desnecessário. A raiva não afeta apenas sua mente e suas emoções, mas também o seu corpo. O estresse causado pela raiva pode elevar a pressão arterial, gerar tensões musculares, e até diminuir a sua expectativa de vida. Quando você está sempre em um estado de raiva, seu corpo entra em um estado de alerta constante, o que pode levar a sérios problemas de saúde a longo prazo. O coração, os nervos, o sistema imunológico, tudo no seu corpo pode ser afetado pela raiva constante. Você já deve ter ouvido a frase: a raiva é o pior veneno. E, na verdade, ela pode ser mais destrutiva do que você imagina, não apenas mentalmente, mas fisicamente também. Ao carregar raiva, você desperdiça energia vital, e mais importante, você coloca a sua saúde em risco. Por mais que a raiva possa te dar a sensação de que você está controlando a situação ou que você está se defendendo, a raiva não vai apagar a dor que você sente. O que ela faz é adiar a cura, impedindo que você siga em frente. A dor não vai desaparecer com raiva. Ela vai desaparecer com o perdão. Quando você escolhe perdoar, você escolhe liberar o peso da raiva. Você está dizendo ao seu corpo e à sua mente: eu não quero mais ser escravo dessa dor. Eu escolho a paz. O perdão não faz com que a dor desapareça imediatamente, mas te permite seguir em frente, sem a necessidade de carregar os vestígios da raiva. Ele abre o caminho para a cura, para a reconciliação interna, e para a construção de uma nova história. Quando você decide perdoar, você toma a decisão consciente de parar de se prejudicar. Ao longo de nossa vida, todos nós passamos por situações dolorosas. Mas o que define como vamos viver depois disso é como decidimos lidar com essas dores. Manter a raiva só vai te manter preso ao sofrimento. O perdão te liberta dessa prisão emocional, te permite seguir em frente sem ser aprisionado pela dor do passado. Quando você escolhe perdoar, você escolhe não mais viver pela raiva, mas pela liberdade emocional. Você escolhe viver uma vida em que o rancor e o ódio não têm mais espaço, uma vida em que você é livre para viver no presente, sem as amarras do passado. A raiva é um fardo emocional pesado que não resolve nada. Ela te aprisiona, distorce sua visão, e afeta sua saúde física e emocional. Quando você escolhe perdoar, você está se libertando desse peso, rompendo o ciclo de sofrimento, e criando um espaço para a cura verdadeira.
Perdoar não é para outra pessoa. É para você, para sua paz e bem-estar. Liberte-se da raiva e permita que o perdão traga a verdadeira liberdade que sua alma merece. Você já ouviu alguém dizer: se você perdoou, então deve esquecer? Isso parece muito simples, não é? Mas será que realmente faz sentido? Perdoar não é apagar o que aconteceu, e, no fundo, esquecer nem sempre é a melhor solução. No vídeo de hoje, vamos desvendar por que o perdão não significa esquecer e como a verdadeira cura vem de lidar com a dor de forma saudável. Fica comigo até o final, pois você vai entender como seguir em frente, sem carregar o peso do passado. É muito comum a ideia de que, quando perdoamos alguém, devemos apagar da nossa mente o que aconteceu. Mas, na verdade, isso não é nem possível, nem saudável. Perdoar não é uma amnésia. As memórias e os sentimentos que surgem de uma mágoa são parte de nossa história, e tentar ignorá-los ou apagá-los é como tentar esconder uma ferida que precisa de cura. O perdão, então, não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre não deixar que o passado defina o seu futuro. As lembranças de uma dor, por mais intensas que sejam, fazem parte de quem você é, mas não precisam ser o seu ponto de referência para sempre. Você não precisa viver no passado. Perdoar é entender que, embora a dor tenha sido real, você não vai mais deixar ela controlar sua vida. Muitas pessoas se veem em um dilema, acreditando que, se não esquecerem completamente a dor, não estão realmente perdoando. Essa ideia de perdoar e esquecer cria uma falsa expectativa. Perdoar não significa que você esteja aceitando que aquilo aconteceu ou dizendo que tudo está bem. O perdão não apaga os erros, ele simplesmente libera você do peso emocional que esses erros causaram. Quando você tenta esquecer, você acaba enterrando sentimentos que, se não forem devidamente processados, podem ressurgir de maneira negativa mais tarde. Perdoar é, na verdade, aprender a lidar com a dor, e não tentar suprimir ou ignorá-la. O esquecimento pode parecer uma solução fácil, mas o perdão verdadeiro vem de uma cura consciente e real. A verdadeira cura vem de reconhecer a dor. É importante olhar para o que aconteceu, validar seus sentimentos e depois, fazer a escolha de seguir em frente. A cura não ocorre quando você apaga o evento da sua mente, mas quando você processa o que aconteceu e decide que, apesar disso, você vai viver sem carregar esse fardo. Por exemplo, imagine que você sofreu uma grande perda ou traição. O ato de perdoar não vai te fazer esquecer a dor ou a dor que foi sentida naqueles momentos. A cura vem de aceitar o que aconteceu, entender como isso te afetou, e escolher seguir em frente, sem deixar que isso dite suas ações ou emoções a partir de agora. Perdoar é deixar ir e entender que, mesmo com cicatrizes, você pode seguir sua jornada. É importante entender que as cicatrizes emocionais, apesar de serem marcas visíveis de uma dor passada, não são sinais de fraqueza. Elas são símbolos de superação. Quando você perdoa, você não está apagando essas cicatrizes, mas, sim, aceitando que elas fazem parte de quem você é, sem permitir que elas te definam. As cicatrizes mostram que você passou por uma experiência difícil, mas que conseguiu seguir em frente. Ao invés de tentar esquecer as cicatrizes, você deve aprender a honrá-las, a ver nelas um reflexo da sua força e da sua capacidade de curar e evoluir. O perdão, então, é um reconhecimento de que você é capaz de continuar sua vida com dignidade, mesmo carregando essas marcas. Viver no passado, ou tentar viver num estado de esquecer, muitas vezes nos impede de aproveitar o presente. Quando tentamos suprimir a dor e esquecer o que aconteceu, criamos um bloqueio emocional que nos impede de ser verdadeiramente livres. O ressentimento e a raiva, que podem surgir quando tentamos ignorar a dor, nos aprisionam emocionalmente. Por exemplo, você pode perceber que, ao reviver o que aconteceu, sua raiva e mágoa aumentam. Isso acontece porque, ao tentar esquecer, você está ignorando o processo de cura necessário.
O perdão não te aprisiona no passado, mas te libera dele. Quando você aceita que o perdão não é sobre esquecer, mas sobre seguir em frente com o que aconteceu e deixar a dor ir embora, você cria um caminho para a paz verdadeira. O verdadeiro perdão é um ato de libertação emocional. Ele te permite viver no presente, sem a sombra do que aconteceu sobre sua vida. O ato de perdoar é um processo de soltar a carga emocional e seguir em frente. Quando você escolhe perdoar, você escolhe viver sem se deixar governar pela dor do passado. Você não está dizendo que aquilo não importou, mas sim que não quer mais carregar o peso daquilo. O perdão é, portanto, um passo de coragem, porque, ao reconhecê-lo, você se liberta de uma dor que, de outra forma, iria te acompanhar para sempre. Você pode até lembrar da dor, mas você não vai mais ser governado por ela. Isso é liberdade emocional. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Ao contrário, o perdão é sobre lidar com a dor de forma saudável, reconhecendo as cicatrizes sem deixar que elas te definam. Perdoar é sobre seguir em frente, não mais carregando o peso da experiência negativa, mas permitindo-se viver de forma mais leve e plena. Lembre-se, você pode curar sem esquecer. O perdão é a chave para libertar-se das amarras emocionais do passado e permitir que o futuro seja construído com mais leveza e paz. Você já parou para pensar que o perdão pode ser, na verdade, um ato de compaixão? E não apenas pela pessoa que te magoou, mas, principalmente, por você mesmo? Perdoar não é sinal de fraqueza, mas de grande força interior. Fica comigo até o final, porque você vai entender como o perdão, quando praticado com compaixão, te liberta emocionalmente e te permite seguir em frente com mais leveza e paz. Quando falamos sobre perdão, muitas vezes nos concentramos em perdoar os outros. Mas o perdão também é um ato profundo de compaixão por nós mesmos. A dor que carregamos de um erro, de uma traição ou de uma ofensa, pode nos consumir de dentro para fora. E, ao permitir que essa dor nos domine, negamos a nós mesmos a chance de viver em paz. Perdoar é, então, um presente que você se dá. Não é apenas sobre o outro, é sobre liberar o peso emocional que você carrega, que te impede de crescer e de viver livremente. A verdadeira compaixão começa dentro de nós mesmos, ao reconhecermos que merecemos a paz, a felicidade e a tranquilidade. Perdoar é o caminho para a cura emocional, onde você se permite ser gentil consigo mesmo, não deixando que as mágoas do passado governem suas ações no presente. Uma parte importante do perdão é a compreensão. Ao perdoar alguém, você começa a olhar para essa pessoa com uma nova perspectiva. Em vez de apenas ver o ato que te magoou, você começa a perceber que, muitas vezes, as pessoas agem de maneira ferida porque também estão lutando com suas próprias batalhas internas. Essa mudança de perspectiva não justifica o que aconteceu, mas te ajuda a liberar o rancor. Quando você compreende que o outro pode estar lidando com suas próprias dificuldades, suas próprias dores, você começa a ver que a ofensa não é necessariamente sobre você, mas sim sobre as limitações e o sofrimento daquela pessoa. Perdoar, então, se torna um ato de empatia, onde você escolhe entender o outro, mesmo que não concorde com suas atitudes. Isso não diminui a dor que você sente, mas te ajuda a ver a situação com mais leveza e compreensão. Muitas pessoas associam o perdão à fraqueza. Pensam que, ao perdoar, estão abrindo mão do direito de se defender ou de buscar justiça. Mas, na realidade, o perdão é um ato de enorme força e maturidade emocional. Perdoar não é sobre ser passivo ou submisso, é sobre escolher não ser dominado pela dor e pelo ressentimento. Perdoar exige coragem, porque você precisa enfrentar a dor diretamente e decidir não deixar que ela tome conta da sua vida. É muito mais fácil, muitas vezes, se prender ao rancor, manter a raiva ou buscar vingança. Mas o perdão te dá a oportunidade de quebrar esse ciclo e de agir de uma maneira mais madura e equilibrada.
Perdoar é o reflexo de uma pessoa forte que tem o poder de tomar controle sobre suas emoções e decisões. Uma parte essencial do perdão está em deixar ir as expectativas. Às vezes, esperamos que a outra pessoa se desculpe ou reconheça o que fez, mas essa expectativa pode prender nossa liberdade emocional. Perdoar é liberar essa expectativa, entender que a outra pessoa pode nunca se arrepender, e que você não precisa esperar por uma mudança externa para se libertar internamente. Esse processo de liberação não é fácil, mas é um passo necessário para seguir em frente. Você começa a perceber que perdoar não é sobre o outro, mas sobre você, sobre sua liberdade de não viver mais em função de algo que aconteceu. Quando você perdoa sem esperar algo em troca, você se liberta do controle da outra pessoa sobre suas emoções. Isso é um ato de autoempatia, onde você coloca sua paz emocional acima de qualquer expectativa. O perdão, quando praticado com compaixão, te guia em direção à paz interior. Imagine carregar um peso enorme todos os dias. Esse peso, muitas vezes, é o ressentimento, a raiva e a mágoa que você nutre em relação à pessoa que te magoou. Perdoar te permite colocar esse peso para baixo. Ao liberar as emoções negativas associadas à dor, você cria um espaço dentro de si para a paz e a serenidade. O perdão, portanto, não é algo que beneficia apenas a outra pessoa, mas também a você. Ao perdoar, você escolhe dar a si mesmo a liberdade de não ser mais afetado pela negatividade do passado. Essa liberdade é a chave para viver com mais felicidade, saúde emocional e equilíbrio mental. Quando você perdoa, você começa a transformar a dor em algo construtivo. A dor, que antes era um fardo, se transforma em compreensão e compaixão. Em vez de usar essa dor para alimentar a raiva, você a usa para crescer emocionalmente, para se tornar uma pessoa mais madura, mais compreensiva e, acima de tudo, mais em paz consigo mesma. Perdoar não significa que você apaga a dor, mas que você a transcende. A dor deixa de ser uma prisão emocional e se torna uma oportunidade de aprender e evoluir. Assim, o perdão se torna uma fonte de fortalecimento interior, de transformação da dor em algo que te capacita a viver de maneira mais saudável e equilibrada.